E aí galera, Little Tom voltando aqui pra vocês, depois de um tempo sem falar do Aranha. Então, Spider-Man Collection, vamos falar aqui do Homem-Aranha que passava na TV nos anos 90. Não, isso aqui é um detalhe, né? Essas histórias aqui, elas são as histórias originais do Aranha, as primeiríssimas, que vinham na época acompanhadas de uma fita de vídeo. Porque estava estreando, né, o desenho do Homem-Aranha e a Abril sabidamente lançou essa coleção aqui. Então a gente tinha uma fita com 2 episódios, e aí você tinha aqui a primeiríssima aparição do Aranha na Amazing Fantasy XV, e depois nos primeiros 4 números da revista própria do Homem-Aranha, né? Amazing Fantasy em 62 e as outras 4 em 63. Então, eu sou o Little Tom, você está no Little Tom Nerd, o canal que fala principalmente de quadrinhos dos anos 90, ultimamente, mas não apenas disso, né? Também gosto de falar de quadrinhos dos anos 60, que vai ser esse aqui. Gosto de falar de rock e mostro também um pouco dos meus quadrinhos nas minhas lives. Então vamos nessa. Vou dar uma olhadinha nessa coleção aqui, ó. Sempre tem um detalhezinho aqui negativo e depois a capa original, né? E aí a gente começa a história. Amazing Fantasy, cabe falar aqui, que ela estava para ser descontinuada. Para quem por acaso não souber desse detalhe, o Stan Lee e o Kirby, né, foi quem primeiro ele chamou para fazer a HQ com ele, teriam liberdade de escrever, né, e desenhar o que quisessem para esse número final da Amazing Fantasy, né? Só que o Jack Kirby não conseguia fazer o Aranha franzino, né? Acostumaram a fazer aqueles caras grandalhões, super fortes e tal, bem heróicos. E o desenho do Steve Ditko casou melhor com o Aranha, né? Então, o Ditko acabou sendo o co-criador junto com o Stan Lee, né? Até existe um desenho do Aranha com a roupa de Jack Kirby, mas também tinha esse lance de disparar a teia com uma arma. Só que aí o Lee e o Ditko, né? Não sei qual dos dois aqui, provavelmente o Ditko, teve essa ideia dos disparadores de teia, né, nos braços. Então aqui, situando, né, o Peter Parker era um jovem comum e nerd, que foi assistir uma demonstração lá de ciência radioativa, e aí a aranha foi irradiada, e depois ela picou o Peter. E aí ele, em vez de morrer de câncer ou alguma coisa assim, ele desenvolveu poderes de aranha. E aí ele ficou fascinado com o poder, tentou ganhar dinheiro no show business, e aí ele ignorou, digamos assim, né, uma responsabilidade, né, que era o caso de se preocupar com os outros e tal. Ele ignorou um bandido que fez um assalto, e aí depois esse bandido acabou matando o seu tio Ben. Vale lembrar que o assaltante passou pelo Peter no momento em que ele estava tentando ser artista de TV, né? Ele não tinha pretensão de ser herói, né? E aí, por conta disso, o tio dele morre, né? Aí ele passa a querer combater o crime, né? Para prevenir que outras pessoas passem pela mesma coisa e fazer um bom uso dos poderes dele. Junto disso, também tem o caso do Aranha ser mal visto, né? Depois de um tempo. Um pouco por causa do Jameson, né? Que ele já aparece aqui na primeira história do Aranha, né? A primeira história da revista dele. Revista própria. Difamando já o Homem-Aranha, né? Desde o início, o Jameson é o primeiro e o principal inimigo dele. Fora, né? O cara que matou o tio Ben. Aqui no primeiro número a gente tem mais de uma história. A gente já tem a história aqui do Camaleão, né? O primeiro super vilão aí do Aranha. A história lá do Jameson tem um lance do filho dele, né? Do John Jameson, que foi salvo pelo Aranha. E o Jameson, em vez de agradecer, fica difamando o cara, né? Tava sabendo aí o que ele ia ganhar com isso, né? Ganhar muita grana vendendo jornal, porque o Aranha era novidade. Nessa segunda história aqui, a do Camaleão, o Aranha vai até o prédio do quarteto, porque ele quer ser membro do quarteto, imaginando que ele vai ganhar muita grana com isso. Aí ele vê que não dá certo, né? O pessoal do quarteto, eles são uma organização sem fins lucrativos, o dinheiro que eles têm é das patentes, né, que o Reed registra. Então, nada feito, né? E aí ele acaba tendo que se ver com o Camaleão em outra situação, né? O Camaleão se passando por ele, e aí o Aranha descobre tudo. Número 2, a gente vai ter aqui então essa luta dele contra o Abutre, e depois mais uma história. Abutre aqui então, o segundo super vilão do Aranha a surgir. Acho interessante que sempre tem uma coisa abandonada, né? A pessoa, ele mora num silo abandonado. E aí tem os armazéns abandonados. Sempre tem coisas abandonadas, né? Nos Estados Unidos. Não que aqui também não tenha, né? Mas é muito conveniente para as histórias, né? Aqui a gente vê um pouco de outras coisas do Peter, né? Vê as criações dele, né? O lance do uniforme. Tem um momento aqui que ele tá
com a roupa rasgando e ele mesmo tem que costurar, né? Porque na primeira já aparece com a roupa, né? Coisa que no filme eles também seguiram, né? De repente o cara aparece lá com aquela roupa toda, né? Cheia de efeitos lá, e como é que o cara fez aquilo, né? Mas é pra ficar bonito, né? Se fosse pra ser realista, não ia ficar legal, né? O cara vestindo simplesmente um tecido. Ainda no número 2 a gente tem essa história contra o Consertador, que é interessante porque mostra caras aqui como se fossem, né, uns ETs, e que eu me lembro tem outra história anos depois que desfaz isso, né? Não me lembro se é a origem dele dos anos 90 refeita pelo o John Byrne, onde ele muda isso, né? Ele reconta a origem do Aranha, pega elementos dessas primeiríssimas histórias dele e dá uma modernizada e uma modificada em algumas coisas. Aí não me lembro se é no Aranha ou se é numa história do Thor que acontece isso, que eu me lembro que tem uns alienígenas que depois se descobre que não eram alienígenas de verdade. Até o Consertador aqui fica estranho, né? Tem essa máscara. A gente fica sem saber se o Consertador era humano ou um ET no fim das contas, né? Segredos da Teia do Aranha. Chegamos no Homem-Aranha 3 com o Dr. Octopus. Aí aqui a gente vai ter ele enfrentando grandes problemas aí pela primeira vez, né? Então nós temos o Dr. Otto Octavius aqui, mexendo também com aqueles lances de radiação, né? E ele já se achava mesmo. Depois do acidente ele tem um dano cerebral aí qualquer e desenvolve um poder mental para controlar os seus braços, sem precisar mexer no maquinário que está aí no seu corpo. Aí acho que é nessa. O Peter já estava aqui, né, vendendo fotos de si mesmo aí pro Jameson, né, para conseguir ganhar uma grana e ajudar a Tia May em casa. A Tia May estava até penhorando as joias da família, né, para poder pagar as contas. Aqui é a primeira vez que o Aranha fica realmente indefeso, né? Ele tenta lutar aqui contra o Octopus, mas por conta dos braços, né, ele consegue manter a distância. E aí o Peter perde a confiança. Só que aí ele vê uma palestra do Tocha Humana na escola, né, ele tipo incentivando os jovens e tal a correr atrás dos seus sonhos, né, e não desistirem de lutar pelas coisas que querem. E inspirado nisso, ele resolve ir atrás do Dr. Octopus outra vez. E aí consegue, dessa vez, né, enfrentá-lo e derrotá-lo, e de uma maneira até fácil, né? Porque a dificuldade dele era se aproximar do Otto, mas depois que ele consegue se aproximar, um murrinho resolve o caso. Então são HQs mais contidas, né? Elas são fechadas, né? Aqui você não tem nenhuma que continue na próxima edição, por exemplo, né? Elas são autocontidas. E assim, é aquela coisa mais inocente, né? Você tem que também não ver com olhos anacrônicos, né? Você não pode ver com o olhar de hoje as coisas inocentes ou até sem noção que às vezes acontecem aqui. E algumas coisas bem caras do período, né? Por exemplo, acho que é na segunda história ainda, tem uma hora que aparece lá acho que é um submarino, uma coisa assim, que o Peter acha que é uma coisa da Rússia, né? Aí ele diz assim, eu não vou deixar nenhum comuna sair daí. Né? Mais de uma vez a gente vai ver ele falando em comuna por aqui, né? Que era o medo dos americanos lá na época, né? E, surpreendentemente, ainda hoje tem gente com medo disso. Então aqui ele enfrenta o Homem-Areia, né? Consegue derrotar ele, mas não tira nenhuma foto. Aí depois ele, sabidamente, pega só um bocado de areia que tinha ali para algum experimento, era um pó, sei lá. E aí ele joga, né, aqui no ar e começa a bater fotos, né? Dele lutando contra esses grãos aí. E o Jameson, né, acaba engolindo aí, comprando as fotos. Essas histórias já foram relançadas, né, diversas vezes aqui no Brasil, em formato tipo as sagas, né, agora, né, e formato absoluto, sei lá. Eu não tenho essas edições mais modernas justamente porque eu tenho essa daqui e eu sou bastante satisfeito com ela, né. Apesar de ser em preto e branco, eu tentei uma vez comprar aquela coleção histórica Marvel do Homem-Aranha, cheguei a comprar 1 ou 2 números, só que aqui, por conta do clima, né, clima de praia, né, Fortaleza e tal, então as páginas têm uma tendência a grudar, né, aquelas páginas de coucher colorido. E aí eu acabei me desfazendo, né, e mantive a minha Spider-Man Collectionzinha, né, que também tem um detalhe que é a tradução mais enxuta da Abril Jovem. Os textos originais, os balões são preenchidíssimos de texto, quase não tem espaço aqui para respirar. Né, e a Abril aqui ela fazia uma tradução econômica, né, eles colocavam o mínimo de texto possível no balão, que dá uma leitura assim bem fluida, bem rápida, né? Você não cansa muito a leitura, né? Hoje em dia, uma galera traduz tudo, né? Você tem todos os recordatórios, que a Abril também dava uma limada neles, principalmente se fosse em formatinho, né? Então, por exemplo, você vai ler uma revista de X-Men, escrita pelo Chris Claremont, aquilo ali pode te cansar até a morte,
né? Por melhores que as histórias sejam, tem momentos que eu faço é pular o recordatório, ou tenho vontade de pular, porque às vezes você pode perder uma nuance, né? Um pensamento do personagem, alguma coisa. Só que em vários momentos você só tem repeteco do que já está sendo visto. Ou então o cara toda a história fica dizendo, esse é o Wolverine, ele é melhor no que faz, né? Aí já viu, fica chato. Né? Tem gente que nem consegue ler as histórias antigas por causa desse tipo de coisa, né? Que era muito comum antigamente. Né? Você precisar dos recordatórios, né? Das caixas de texto para descrever certas coisas. Então a tradução econômica da Abril me agradava. Né? Tem minhas reclamações da Abril, tem muita gente que não gosta do trabalho da Abril, mas eu curtia. E era o que a gente tinha na época, né, pessoal? Então é isso. Little Tom vai ficando por aqui. Não esqueça de, se você gostou do vídeo, curtir, comentar, compartilhar. E aguardem aí os próximos, né? Depois estarei trazendo mais Homem-Aranha pra vocês. Valeu, até o próximo vídeo do Spider-Man does whatever a spider can.